Ela olhou bem dentro dos meus olhos e culpou o supermercado por vender salgadinhos murchos. Eu queria estar exagerando. Queria que essa fosse uma daquelas histórias em que eu entendi algo errado, ou talvez estivesse sendo exigente demais, controlador demais ou qualquer outra coisa. Mas não. Era real. Era minha vida. E a pior parte? Ela realmente não achava que estava fazendo nada de errado. Então deixa eu te perguntar uma coisa antes mesmo de entrar nessa história. O que você faria se a pessoa que você ama não conseguisse entender algo tão básico quanto conservar comida? Você continuaria resolvendo isso por ela? Ou finalmente deixaria que ela lidasse com as consequências? Porque foi exatamente aí que eu me vi. Eu e a Janice moramos juntos na minha propriedade, um pouco afastada da cidade. É tranquilo, silencioso, o tipo de lugar onde você realmente consegue ouvir o vento passando pelas árvores à noite. Eu gosto disso, mas existe um preço. Nada é perto. A loja de conveniência mais próxima fica a uns 15 minutos. O supermercado mais próximo, meia hora. Então, quando eu faço compras, eu me planejo. Compro em quantidade, deixo tudo abastecido, principalmente os lanches. Ou pelo menos, era o que eu fazia. A Janice tem 27 anos. Ela é professora. Inteligente, instruída, boa com crianças, responsável na maior parte da vida dela. Se você a conhecesse, pensaria que ela tem tudo sob controle, menos comida. E eu não estou falando de cozinhar, não estou falando de receitas ou pratos elaborados. Estou falando de coisas básicas, do dia a dia, que a maioria das pessoas nem pensa. Tipo, sobras de comida. Se a gente pede delivery e não termina, ela sabe que precisa colocar na geladeira. Essa parte, tudo bem, mas a embalagem, aí é que as coisas começam a desandar. Eu pego a comida, coloco em potes com tampa, fecho direito para durar mais. Ela simplesmente enfia a embalagem inteira do delivery na geladeira como se aquilo já bastasse. Eu tentei explicar uma vez. Ei, se você transferir, conserva melhor. Entra menos ar, a vedação é melhor. Ela só olhou para mim como se eu estivesse complicando uma coisa simples demais. Qual é a diferença? Já está no recipiente. Foi nesse momento que eu percebi pela primeira vez que a gente não estava na mesma página nem de longe. Depois teve o pão. Sabe aqueles sacos plásticos de pão com araminho ou uma presilha? A maioria das pessoas fecha de novo automaticamente depois de tirar algumas fatias. É normal. A Janice? Ela pega 2 fatias e deixa o saco completamente aberto para o ar. Eu entrava na cozinha e via aquilo ali, exposto, secando devagar. Ei, você pode fechar o saco depois que usar? De novo, o mesmo olhar. Tá tudo bem, só que não tava. Mas nada se compara à situação dos salgadinhos. Doritos, batata chips, qualquer coisa que venha em pacote. Ela abre e simplesmente deixa assim. Nem dobra, nem prende com pregador, nem fecha de qualquer jeito. Só aberto, como se o ar não fosse fazer nada. No começo, eu pensei que talvez ela só estivesse esquecendo. Todo mundo esquece às vezes, né? Então eu dobrava o pacote em silêncio, fechava o melhor que dava e seguia em frente. Só que aquilo continuou acontecendo. Toda santa vez. E aí 2 dias depois, ela pegava o mesmo pacote, comia um salgadinho e fazia careta. Tá murcho. Sério? Então eu expliquei. Porque o pacote ficou aberto. O ar entra, muda a textura. Ele murcha. Ela franziu a testa, como se eu tivesse dito algo sem sentido. Mas eu acabei de abrir. 2 dias atrás. Isso não devia fazer diferença. Foi aí que eu comecei a perceber. Ela não estava só esquecendo. Ela realmente não entendia. E eu não digo isso de forma leviana. Quero dizer que eu tentei explicar várias vezes, de várias maneiras, e simplesmente não entrava. Então eu fiz uma coisa que na época pareceu meio ridícula. Eu fiz um experimento. Fui ao supermercado e comprei 2 pacotes idênticos de salgadinho. Abri os 2. Um eu deixei exatamente do jeito que ela deixa, completamente aberto, exposto ao ar. O outro eu dobrei bem a parte de cima, do jeito que se deve fazer. Aí eu esperei. 2 dias depois, eu trouxe os 2. Tá bom, prova esses aqui. Ela pegou do primeiro pacote, o que ficou aberto. Mordeu, fez a mesma cara. Tá murcho. Tá, agora prova o outro. Ela pegou do pacote dobrado. Mordeu. Esse tá melhor. E eu lembro de sentir aquele pequeno alívio. Como se finalmente tivesse feito sentido. Tá vendo?
É por isso que tem que fechar o pacote. Ela fez uma pausa, olhou para os 2 pacotes e então disse uma coisa que sinceramente fez meu cérebro travar. Por que o supermercado venderia salgadinho que já está ficando murcho? Eu só fiquei olhando para ela, porque naquele momento eu percebi que ela ainda não tinha entendido, nem depois de sentir a diferença na prática. A conexão simplesmente não acontecia, de jeito nenhum. Aquilo foi o ponto de virada para mim, porque até ali eu estava compensando, resolvendo depois, garantindo que as coisas não fossem desperdiçadas. Mas eu comecei a me perguntar, por que sou só eu que faço isso? Por que eu sou responsável por garantir que os lanches continuem comestíveis? Então eu mudei uma coisa. Eu parei de estocar salgadinho. Antes, se estivesse em promoção, eu pegava vários pacotes. Fazia sentido. A gente mora longe do mercado. Você se planeja. Mas agora, eu só comprava o suficiente para o que a gente realmente fosse consumir na semana. Se ela deixasse um pacote aberto e ele murchasse, pronto, sem estoque e reserva. Se quisesse mais, ela teria que pegar o carro e ir buscar sozinha. No começo, ela nem percebeu. Aí, numa noite, ela pegou um pacote, comeu um salgadinho, fez a careta e foi procurar outro. Não tinha. Onde estão os outros salgadinhos? É só isso que tem. Como assim? Por quê? Porque os últimos ficaram murchos. Ela cruzou os braços, claramente irritada. Então quer dizer que agora eu fico sem salgadinho? Se você quiser mais, você pode ir comprar. E foi aí que tudo mudou. Porque de repente, eu não era mais só o cara que cuidava dos lanches. Eu era o cara que estava forçando ela a lidar com as consequências. Ela realmente disse isso. Você basicamente está me forçando a comer salgadinho murcho ou dirigir até o mercado. Isso é ridículo. Eu mantive a voz calma. Eu não estou te forçando a fazer nada. É você que deixa os pacotes abertos. Isso não devia importar tanto. E talvez essa seja a parte que ficou presa na minha cabeça. Porque para ela, isso era pequeno, insignificante. Não valia a pena mudar um comportamento por causa disso. Mas para mim, nunca foi só sobre salgadinho. Era sobre esforço. Sobre responsabilidade. Sobre não desperdiçar as coisas só porque você pode. E acho que, lá no fundo, foi por isso que eu parei de resolver isso por ela. Porque eu não queria passar o resto da minha vida dobrando pacote de salgadinho atrás de alguém que se recusava a entender por que aquilo importava. Mas não parou por aí. Na verdade, piorou. Porque no fim de semana passado, ela chamou umas amigas para vir aqui em casa. E o que ela fez naquela noite? Foi aí que eu realmente comecei a me perguntar se o problema era eu ou se eu vim ignorando algo muito maior esse tempo todo. Ela estava planejando esse encontro a semana inteira. Eu lembro dela animada, falando quais amigas vinham, quais bebidas ia servir, como seria legal finalmente receber gente em casa. E sinceramente, eu estava junto nessa. A gente não recebe muita visita por causa da distância, então quando recebe, eu gosto que dê tudo certo. Foi por isso que, alguns dias antes, eu fiz uma pergunta simples. Quer que eu pegue uns petiscos quando eu for ao mercado? Ela balançou a cabeça sem nem pensar. Não, eu resolvo. Aquilo devia ter sido meu primeiro aviso. Mas eu não insisti. Pensei, ok, ela quer assumir essa parte. Talvez seja a forma dela de mostrar que consegue cuidar disso sozinha. Talvez as coisas tenham mudado. Então eu deixei quieto. No dia do encontro, eu notei algumas sacolas de compra em cima da bancada. Salgadinhos, molhos, bebidas. Nada demais, mas o suficiente para um grupo pequeno. E eu admito, senti até um certo alívio. Tipo, ok, isso é normal. Isso é bom. Até eu entrar na cozinha mais tarde naquela tarde e ver aquilo. 3, talvez 4 pacotes de salgadinho abertos. Não só abertos, largados abertos. Todos eles. Ali em cima da bancada, como se tivessem sido abandonados no meio de um pensamento. Eu parei na porta, olhando fixamente para aquilo. Porque na minha cabeça, eu já estava fazendo as contas automaticamente. Esses pacotes não tinham sido abertos 5 minutos atrás. Alguns pareciam ter sido abertos mais cedo naquele mesmo dia. Talvez até no dia anterior. O que significava que, quando as amigas dela chegassem, eles já estariam no caminho para ficar murchos. Eu peguei um deles, dobrei por reflexo, depois me interrompi. Não, eu coloquei de volta exatamente como estava, porque aquilo não era mais minha responsabilidade. Se ela queria receber visitas, então ela podia lidar com o resultado. Então eu não falei nada. Naquela noite, as amigas dela chegaram. Risadas, conversa, música tocando baixinho ao fundo.
Por fora, tudo parecia normal. A Janice estava sorrindo, circulando pela casa, oferecendo bebida. E então ela trouxe os petiscos. Ela despejou os salgadinhos em tigelas, misturando daqueles mesmos pacotes abertos, e colocou tudo na mesa como se estivesse absolutamente normal. Eu observei de lado, tentando não pensar demais. Talvez ainda estejam bons. Talvez eu esteja exagerando. Mas aí eu vi. Uma das amigas pegou um salgadinho. Parou. Mastigou devagar. E já pegou a bebida logo em seguida. Outra experimentou e discretamente devolveu o resto na tigela. Ninguém falou nada no começo. Aquele silêncio educado que as pessoas fazem quando não querem constranger ninguém. Mas dava pra sentir aquela pequena mudança no clima. E então, por fim, uma delas riu sem graça. Amiga, esses salgadinhos estão meio murchos? A Janice piscou. O quê? Não, eu acabei de comprar. Eles estão com um gosto meio estranho. Ela mesma pegou um salgadinho, mordeu, e eu vi a expressão dela mudar. A mesma cara, aquela que eu já tinha visto tantas vezes antes. Confusão, não reconhecimento, não entendimento, só confusão. Que estranho, ela disse. Eu literalmente abri isso agora há pouco. E eu juro, naquele momento, alguma coisa se rompeu dentro de mim. Não foi raiva. Nem frustração, na verdade. Foi só uma constatação silenciosa, pesada. Isso não ia mudar. Não importava quantas vezes a gente conversasse sobre isso. Não importava quantos experimentos eu fizesse. Não importava quantos salgadinhos murchos ela provasse com a própria boca. Aquilo não estava entrando. As amigas dela não insistiram. Foram educadas. Mudaram de assunto, focaram nas bebidas, na conversa e em qualquer outra coisa. Mas os petiscos ficaram praticamente intocados. Tigelas cheias. Quase nada comido. E o tempo todo, a Janice parecia envergonhada, mesmo sem entender totalmente o motivo. Depois que todo mundo foi embora, a casa voltou a ficar em silêncio. Ela começou a arrumar tudo, recolhendo as tigelas, devolvendo os salgadinhos não comidos para os mesmos pacotes já abertos. Eu me apoiei na bancada, observando. Tá vendo o que eu quis dizer? Eu falei, mantendo a voz calma. Ela não respondeu na hora, só continuou se mexendo. Elas não comeram, eu continuei, porque estão murchos. Ela bateu uma porta do armário um pouco mais forte do que precisava. Você não precisava esfregar isso na minha cara. Eu não estou esfregando, só estou dizendo. É por isso que isso importa. Ela se virou para mim, braços cruzados. Não, isso é você sendo babaca por causa de salgadinho de novo. Essa palavra me acertou mais forte do que eu esperava. Babaca. Por não comprar mais pacotes? Por não consertar uma coisa que ela insistia em fazer? Você disse que ia cuidar disso, eu falei. Eu fiquei fora. E você sabia que isso ia acontecer. Eu pausei, porque foi a primeira vez que ela disse algo que quase soou como consciência. Você sabia que os salgadinhos iam murchar e não falou nada? Ela continuou. Você simplesmente me deixou passar vergonha na frente das minhas amigas. Eu soltei o ar devagar. E o que eu devia fazer? Resolver de novo? Dobrar todos os pacotes para você? Comprar petisco extra caso você estragasse esses? Isso não é estragar. É sim, se ninguém come. As palavras ficaram suspensas no ar entre a gente. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Então ela balançou a cabeça, pegando o saco de lixo. Você é inacreditável. E assim, a conversa acabou. Ou pelo menos, foi o que eu achei. Porque nos dias seguintes, alguma coisa mudou. Ela parou de mexer completamente nos lanches que eu comprava. Em vez disso, começou a comprar os dela. No começo eu pensei, ok, talvez isso seja progresso. Talvez ela tenha mais cuidado se for o dinheiro dela, a responsabilidade dela. Mas não, mesmo padrão. Pacote aberto, largado aberto, murcho no dia seguinte. E em vez de ajustar, ela dobrou a aposta. Esses salgadinhos que são de má qualidade. Essa marca é horrível. Não sei por que tudo fica murcho tão rápido aqui. Era como ver alguém parado na chuva, culpando o céu por estar molhado. E eu não sabia mais o que fazer. Porque toda vez que eu tentava explicar, virava discussão. Toda vez que eu ficava quieto, acontecia exatamente a mesma coisa de novo. E de alguma forma, eu ainda saía como o vilão. O cara que estava forçando ela a lidar com isso. O cara que não estava sendo compreensivo. O cara que transformava nada em um problemão. Só que não parecia nada. Parecia algo mais fundo. Como se essa questão idiota e minúscula dos salgadinhos
fosse só a superfície de um problema muito maior que eu ainda não conseguia colocar em palavras. E eu comecei a me fazer uma pergunta que não queria fazer antes. Se ela não consegue assumir responsabilidade por uma coisa tão pequena, o que acontece quando for algo que realmente importa? Essa pergunta ficou comigo mais tempo do que eu esperava. No começo, eu tentei ignorar. Disse para mim mesmo que eu estava pensando demais, transformando algo pequeno em algo maior do que precisava ser. Quer dizer, a gente estava falando de salgadinho, né? Mas já não parecia pequeno. Porque depois que você percebe um padrão, não dá mais para deixar de ver. Não era só o salgadinho. Era tudo em volta dele. Uma manhã, eu acordei cedo, como sempre. A casa estava silenciosa. Aquele tipo de silêncio suave que só existe quando você mora longe de tudo. Fui até a cozinha fazer café. E lá estava de novo. Um pão de forma, totalmente aberto, completamente exposto. As fatias das pontas já começando a endurecer, eu fiquei parado um segundo, olhando. E em vez de arrumar imediatamente como eu fazia antes, eu não toquei. Fiz meu café, sentei e simplesmente deixei aquilo lá. Mais tarde, naquela tarde, a Janice entrou na cozinha, pegou uma fatia, apertou entre os dedos e franziu a testa. Por que isso está tão seco? Eu nem levantei os olhos. Porque o saco ficou aberto. Ela suspirou, como se eu tivesse dito algo óbvio, porém desnecessário. Não ficou aberto por tanto tempo. Eu não discuti, porque eu já sabia como aquela conversa terminaria. Sempre terminava do mesmo jeito. Mais tarde, naquela semana, aconteceu outra coisa. Tinham sobras de um delivery, macarrão, eu acho. Ela colocou o recipiente inteiro direto na geladeira de novo, com a tampa mal encaixada. Dessa vez, eu vi ela fazendo isso. Não disse uma palavra. 2 dias depois, ela esquentou, provou e fez aquela cara. Tá com um gosto estranho. Eu assenti. Provavelmente porque não foi bem fechado. E pronto, a tensão voltou. Você sempre fala isso, porque é sempre o mesmo motivo. Isso não devia importar tanto. Lá estava de novo. Essa frase. Não devia importar, mas importava. Pelo menos para mim. Porque não era sobre perfeição. Não era sobre fazer tudo do meu jeito. Era sobre cuidado básico, sobre não desperdiçar, sobre gastar 2 segundos para fazer uma coisa direito. E mais do que tudo, era sobre ouvir. Porque eu tinha explicado. Várias vezes. Com calma, com paciência, até com aquele experimento idiota do salgadinho. E ainda assim, nada mudava. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitado, olhando para o teto, ouvindo o zumbido discreto da casa. E continuei pensando no futuro. Não de um jeito dramático, transformador. Só nas coisas normais. Compras, contas, responsabilidades divididas. O que acontece quando surgir algo realmente importante? O que acontece quando não for salgadinho, pão ou sobra de comida? O que acontece quando for dinheiro? O tempo? Ou qualquer coisa que afete os dois de um jeito real? Porque se ela não consegue, ou não quer, ajustar algo tão simples, o que isso significa para o resto? No dia seguinte, eu tentei outra abordagem. Sem discussão, sem explicação, só uma conversa. A gente estava sentado do lado de fora no fim da tarde, o sol já começando a desaparecer atrás das árvores. Estava calmo, silencioso, sem tensão. Pelo menos não ainda. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Ela levantou os olhos do celular. Claro. Por que você não fecha os pacotes? Ela franziu levemente a testa. Como assim? Os salgadinhos, o pão, essas coisas. Por que não fechar? Ela deu de ombros. Não sei, eu simplesmente não penso nisso. Ok, mas quando eu te lembro, por que você não faz então? Ela hesitou. E por um segundo eu pensei, é agora. Talvez seja o momento em que ela realmente reflita. Mas então ela disse, porque isso parece desnecessário. Eu assenti devagar. Mesmo depois de ver o que acontece? Ela olhou para mim, já um pouco na defensiva. É só lanche, não é grande coisa. Eu respirei fundo. Eu não estou dizendo que é um problemão por si só, mas isso continua acontecendo. E é frustrante. Ela se endireitou na cadeira. Então você está frustrado porque eu não dobro o pacote de salgadinho do jeito que você quer? Não é sobre como eu quero, eu disse, tentando manter a voz firme. É sobre o resultado. Eles murcham, são desperdiçados. Então a gente compra mais. Essa resposta me acertou mais do que qualquer outra coisa que ela tinha dito. Porque era simples, casual, completamente desconectada do que eu estava tentando dizer. Não é só sobre comprar mais, eu falei baixinho. Então é sobre o quê? E foi aí que eu percebi
que eu não achava que ela realmente entendia o que eu queria dizer. Não só sobre os salgadinhos, sobre nada daquilo. É sobre esforço, eu disse. Sobre prestar atenção. Sobre não desperdiçar as coisas só porque é mais fácil não se importar. A expressão dela mudou. Não confusa dessa vez. Irritada. Você está me pintando como se eu não me importasse com nada. Eu não disse isso. É isso que parece. Eu passei a mão no rosto, sentindo a frustração voltando. Eu só estou te pedindo uma coisa pequena. Uma coisa que leva literalmente 2 segundos. E eu estou dizendo que isso não importa o suficiente para virar estresse. A gente ficou em silêncio depois disso. 2 perspectivas completamente diferentes. Nenhuma cedendo. E naquele silêncio, eu acho que alguma coisa mudou para os 2. Porque pela primeira vez, não era mais sobre quem estava certo. Era sobre o fato de que a gente nem estava falando a mesma língua. Para ela, isso não era nada. Para mim, era um padrão impossível de ignorar. E eu não sabia como atravessar essa distância. Alguns dias depois, ela chegou em casa com compras de novo. Os lanches dela, os pacotes dela. Ela colocou tudo na bancada, abriu um e deixou exatamente do mesmo jeito de sempre. Eu vi, não falei nada, não reagi. Só vi. E naquele momento, eu percebi uma coisa que eu não queria admitir antes. Isso não ia mudar a menos que ela quisesse mudar. E ela não queria. Então agora eu estou preso nesse lugar estranho. Onde eu sou o cara que continua consertando tudo e ressentindo em silêncio. Ou sou o cara que recua e é chamado de babaca por não ajudar. E eu sinceramente não sei qual dos 2 é pior. Porque no fim das contas, já não é mais sobre os salgadinhos. É sobre se eu consigo viver com isso. Ou se essa é uma daquelas coisas pequenas que vão crescendo devagar. Até o dia em que você percebe que nunca foram pequenas de verdade. E essa é a parte que eu ainda estou tentando descobrir. Algumas noites depois daquela conversa, as coisas ficaram quietas. Não um silêncio de paz. Aquele tipo de silêncio em que nada está tecnicamente errado, mas tudo parece fora do lugar. A gente não estava brigando. Não estava sendo grosseiro um com o outro. A gente só estava existindo no mesmo espaço, tomando cuidado para evitar o mesmo assunto que continuava voltando, não importa o quanto a gente tentasse ignorar. E isso quase tornava tudo pior, porque agora qualquer coisinha parecia mais alto. O barulho de um pacote de salgadinho, o farfalhar do plástico largado aberto na bancada, o silêncio quando eu percebia e escolhia não dizer nada. Era como se os 2 soubessem exatamente o que estava acontecendo, mas nenhum quisesse ser o primeiro a começar de novo. Até que, uma noite, finalmente explodiu. A gente estava no sofá, assistindo TV sem realmente prestar atenção. Ela estava com um dos pacotes dela ao lado, já aberto, claro. E eu me peguei olhando para aquilo, nem de propósito, só percebendo. De novo, ela seguiu meu olhar. E eu vi na mesma hora em que ela entendeu que eu estava olhando. Aquele lampejo de irritação. Você pode parar? Ela disse. Eu pisquei. Parar com o quê? Só. Para de olhar assim. Eu soltei o ar devagar. Eu não estou fazendo nada. Está sim. Você está me julgando. Aquela palavra de novo. Julgando. Como se fosse eu quem estivesse criando atenção. Eu não falei nada, eu respondi. Nem precisa. Eu sei o que você está pensando. E talvez ela estivesse certa. Porque eu estava pensando. Eu estava pensando que em 2 dias aquele pacote estaria murcho. Eu estava pensando que a gente teria exatamente a mesma conversa de novo. Eu estava pensando no quanto eu estava cansado de me sentir a única pessoa que se importava com uma coisa tão simples. Eu simplesmente não entendo por que isso é tão importante para você, ela continuou. E pronto, a abertura. A mesma pergunta, só dita de outro jeito. Dessa vez, eu não segurei. Não é só sobre salgadinhos, eu disse. Ela revirou os olhos levemente. Então é sobre o quê? É sobre o fato de que eu já te expliquei isso várias vezes, te mostrei, até provei, e você continua ignorando. Eu não estou ignorando. Está sim, eu disse, mais seco do que pretendia. Porque nada muda. Ela se endireitou, o tom dela subindo no mesmo ritmo do meu. Talvez porque eu não ache isso tão importante quanto você acha. Isso não significa que não importa. Significa que eu não vou me estressar por uma coisa tão pequena. E eu não tô pedindo pra você se estressar, eu disse. Eu tô pedindo pra você gastar 2 segundos fechando um pacote pra gente não desperdiçar comida. É só lanche. Não é só lanche? Eu explodi. A sala ficou imóvel. Até o som da TV ao fundo pareceu distante. Porque aquela foi a primeira vez que a minha frustração realmente saiu daquele jeito. E eu vi no rosto dela. Ela também não estava esperando por isso. Então é o quê?
Ela perguntou, mais baixo agora. E por um segundo, eu não respondi, porque eu precisava ter certeza de que diria do jeito certo. É sobre respeito, eu disse por fim. Ela franziu a testa. Respeito? Sim. Respeito pelo fato de que sou eu quem dirige meia hora para fazer compra. Respeito pelo fato de que eu estou tentando fazer as coisas durarem. Respeito pelo fato de que eu te pedi, numa boa, mais de uma vez para fazer uma coisa simples. Ela ficou me olhando, processando. E então a expressão dela endureceu. Então agora eu estou te desrespeitando porque não dobro o pacote de salgadinho? Não foi isso que eu disse. Foi exatamente isso que você quis dizer. Eu balancei a cabeça, sentindo aquela frustração familiar se acumulando de novo. Eu estou dizendo que parece que você não se importa com algo que importa pra mim. Ela cruzou os braços. E pra mim, parece que você quer controlar o jeito que eu faço tudo. Controlar. Essa palavra bateu diferente. Porque não era assim que eu via isso de forma alguma. Eu não estou tentando te controlar, eu falei, mais baixo agora. Estou tentando resolver um problema. Não existe problema nenhum. Existe sim. A comida estraga. É desperdiçada. Então não come. Isso me fez parar. Porque, por um segundo, eu nem soube o que responder. Ou então, compre seus próprios lanches, ela acrescentou. Eu já compro os meus. Então agora a gente vai simplesmente viver separado dentro da mesma casa? Eu perguntei. Se foi isso que precisa acontecer para você parar de me encher por causa de salgadinho, então sim. E ali estava. A linha não gritada, não dramática, mas clara. A gente ficou sentado, se encarando, os dois respirando um pouco mais forte do que antes. E naquele momento, já não parecia uma discussão pequena. Parecia algo que vinha crescendo fazia tempo. Algo que nenhum dos dois realmente tinha encarado. Você realmente acha que o problema sou eu? Eu perguntei. Ela nem hesitou. Achou. Essa palavra me acertou mais do que qualquer outra coisa que ela tinha dito. Não por causa dos salgadinhos, mas por causa do que aquilo significava. Porque na cabeça dela, não era uma questão de mal-entendido. Não era uma questão de hábitos diferentes. Era sobre eu ser o irracional. E de repente, tudo fez sentido. Porque ela nunca mudava. Porque ela descartava toda vez. Porque ela jogava tudo de volta em mim. Porque ela não via motivo nenhum para se ajustar. Nenhum mesmo. Eu me recostei no sofá, soltando o ar devagar. Tá? Eu disse. Uma palavra só. Mas com mais peso do que qualquer outra coisa que eu pudesse ter dito naquele momento. Porque eu não estava concordando. Eu estava aceitando uma coisa. Aceitando que é assim que ela vê. Aceitando que é assim que vai ser, a menos que alguma coisa maior mude. Ela olhou para mim como se estivesse esperando que eu continuasse discutindo. Mas eu não continuei. Só fiquei ali, quieto. E acho que isso confundiu ela mais do que qualquer outra coisa. Porque pela primeira vez, eu não estava tentando consertar. Alguns minutos depois, ela levantou, pegou o controle e desligou a TV. Eu vou dormir, ela disse. Tá? Sem pedido de desculpas. Sem resolução. Só distância. E enquanto eu ficava ali sozinho na luz fraca da sala, não consegui deixar de pensar em como uma coisa tão pequena tinha virado isso. Ou, talvez, nunca tivesse sido pequena de verdade. E agora eu fiquei me perguntando, isso é uma coisa que se supera? Ou é o tipo de coisa que vai desgastando tudo devagar com o tempo? Porque agora, eu sinceramente não sei. Na manhã seguinte, tudo pareceu diferente. Não de um jeito óbvio. Nada dramático tinha mudado. A casa ainda estava silenciosa, a mesma luz do sol entrava pelas janelas. A mesma rotina, café, cozinha, silêncio. Mas por baixo de tudo, alguma coisa tinha saído do lugar. Era como se a gente estivesse andando em ovos agora. Cuidado com as palavras. Cuidado com o espaço um do outro. Cuidado para não tocar de novo no mesmo nervo. E sinceramente, isso deixava tudo mais pesado. Ela entrou na cozinha enquanto eu terminava meu café. Não olhou para mim no começo, só foi direto até a bancada, pegou um dos pacotes dela, o mesmo da noite anterior, e comeu alguns salgadinhos. Ainda aberto, ainda largado desde a noite passada. Ela comeu um, fez uma pequena pausa e continuou comendo mesmo assim, como se não quisesse nem reconhecer. Eu observei por um segundo, depois desviei o olhar, porque a essa altura, o que mais havia para dizer? Nada que eu já não tivesse dito. Você vai para a cidade hoje? Ela perguntou, casualmente. Demorei um segundo para responder. Vou, preciso pegar umas coisas. Ela assentiu. Você pode trazer umas coisas para mim também? Eu hesitei. Não por muito tempo. Só o suficiente. Que tipo de coisa? Ah, uns lanches, bebidas. Você sabe. Eu soltei um pequeno suspiro. E foi isso.
Foi ali que tudo ficou claro. Porque depois de tudo que a gente já tinha falado, de tudo que já tinha acontecido, essa ainda era a expectativa dela. Que eu fosse lá, gastasse meu tempo, minha gasolina, meu esforço, para repor exatamente as mesmas coisas que continuavam sendo desperdiçadas. Como se nada tivesse mudado. Como se aquela conversa não tivesse significado nada. Provavelmente não, eu disse. Ela finalmente olhou para mim. Como assim? Quero dizer, se você quer lanches, você mesmo pode comprar. A expressão dela mudou na hora. Sério? É. Você ainda está nessa? Eu não estou nessa, eu disse, mantendo a voz estável. Só não vou continuar comprando coisa que vai ser desperdiçada. Não é desperdício. É sim, Janice. Não, não é. Eu como. Depois que já murchou. E daí? Ainda dá pra comer. Eu balancei a cabeça de leve. Esse não é o ponto. Então qual é o ponto? Ela rebateu. E lá estava de novo. A mesma parede. A mesma desconexão. Eu fiquei olhando pra ela por um segundo, tentando encontrar as palavras certas. Mas nada parecia novo. Nada parecia que realmente fosse atravessar. Então eu só disse a verdade. O ponto é que eu estou cansado. Isso pegou ela de surpresa. Cansado de quê? Cansado de ter a mesma conversa repetidas vezes. Cansado de sentir que sou o único que se importa com uma coisa tão simples. Cansado de ser chamado de babaca por não resolver isso por você. Ela abriu a boca para responder e parou. Porque, pela primeira vez, eu não acho que ela tinha uma resposta rápida. Eu não estou pedindo para você resolver por mim, ela disse por fim. Está sim, eu respondi. Toda vez que você espera que eu compre mais. Eu só estou pedindo para você trazer compra, como sempre faz. E eu trago, das coisas que a gente realmente cuida direito. Os olhos dela se estreitaram. Então agora eu não cuido das coisas direita? Eu não respondi na hora, porque eu sabia que o que eu fosse dizer em seguida ia pesar. Você não cuida delas, eu falei baixo. E pronto. Foi essa frase que mudou tudo, porque dessa vez ela não rebateu na hora. Ela só ficou parada, me olhando. E eu consegui ver. Não confusão, não irritação. Outra coisa, algo mais perto de mágoa. Você realmente pensa isso de mim? Ela perguntou, mais suave agora. E de repente, aquilo não parecia mais uma discussão sobre salgadinho. Parecia algo mais fundo. Eu acho que você não acha que isso importa, eu disse. E esse é o problema. Ela desviou o olhar, balançando levemente a cabeça. Eu não acredito que a gente esteja brigando por causa disso. Não é por isso que a gente está brigando, eu falei. É pelo que isso representa. Ela riu, mas sem humor nenhum. Meu Deus, é salgadinho. Isso não representa nada. Para mim, representa. Aquilo ficou no ar. Pesado, porque foi a primeira vez que eu falei isso tão claramente. Que não era só sobre a ação em si, era sobre o significado. Para mim, pro jeito como eu vejo a vida, pro jeito como eu quero viver. Ela pegou as chaves na bancada. Ótimo, ela disse. Então eu mesma vou comprar as minhas coisas. Eu não disse que você não podia. Não, você só deixou bem claro que não vai ajudar. Eu soltei o ar devagar. Eu não vou continuar alimentando uma coisa que nunca muda. Ela congelou por um segundo. Depois se virou de volta para mim. Alimentando? É. Então agora eu preciso ser alimentada? Eu acho que se eu continuar resolvendo, nada muda. Ela me encarou como se por um segundo não me reconhecesse. E talvez, naquele momento, ela realmente não reconhecesse. Nossa, ela disse baixinho. Uma palavra só, mas cheia de peso. Então ela saiu. A porta fechou. O carro ligou. E assim, eu fiquei sozinho de novo. Fiquei parado na cozinha, ouvindo o som do carro dela desaparecendo pela estrada. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu não me senti frustrada. Não me senti com raiva. Só me senti cansado. Porque já não era mais sobre quem estava certo. Era sobre se a gente era minimamente compatível no jeito de ver o mundo. Porque para ela isso não é nada. Para mim, isso é alguma coisa. E nenhum dos dois está mudando. E é isso que me assusta. Porque eu não sei se dá para construir uma vida com alguém quando uma coisa tão pequena cria tanta distância. Ou se isso é só o começo de perceber que a gente nunca esteve realmente na mesma página. E, sinceramente, eu não sei o que é pior. Ela não voltou por algumas horas. Tempo suficiente para a casa parecer diferente. Não vazia, só mais silenciosa, de um jeito que fazia tudo ecoar mais do que o normal. Fiquei um tempo na cozinha, depois fui para a varanda, depois voltei. Tentei me distrair. Celular, TV, qualquer coisa.
mas minha cabeça continuava girando em torno da mesma coisa. Não da discussão, nem dos salgadinhos. Só daquele olhar no rosto dela antes de sair. Porque, pela primeira vez, eu não tinha certeza se eu tinha passado do ponto, ou se eu só tinha finalmente parado de evitar uma linha que já estava ali. Quando eu vi o carro dela entrando de novo na garagem, eu estava sentado à mesa da cozinha, olhando para o nada. A porta abriu. Ela entrou, braços cheios de sacolas. As compras dela. Ela não olhou para mim enquanto colocava tudo na bancada. Só começou a guardar lanches, bebidas, algumas outras coisas. Eu percebi na mesma hora que ela tinha comprado mais salgadinhos. Vários pacotes. Novos. Por um breve segundo, alguma coisa em mim quis falar. Avisar. Lembrar. Mas eu não falei. Eu fiquei quieto. Ela abriu um dos pacotes quase imediatamente. Comeu alguns salgadinhos. Depois, sem nem pensar, largou o pacote. Aberto. Exatamente como sempre. E foi aí que caiu a ficha. Não foi frustração, não foi raiva, foi clareza. Não era esquecimento, não era confusão, era uma escolha. Ela não acreditava que isso importava, então não ia mudar. Não importava quantas vezes visse o resultado, não importava quantas conversas a gente tivesse, não importava o quanto isso me incomodasse. E parado ali, olhando aquele pacote aberto em cima da bancada, eu percebi outra coisa também. Eu não podia fazer ela se importar. Nenhuma quantidade de explicação, prova ou discussão ia mudar isso. E pela primeira vez, em vez de me sentir preso, eu me senti calmo. Não porque as coisas estavam bem, mas porque eu finalmente entendi com o que eu estava lidando. Naquela noite, a gente mal se falou. Não de um jeito agressivo, só neutro, educado, distante, como duas pessoas que ainda não sabem como voltar ao normal. Mais tarde, eu me vi de novo no sofá, no mesmo lugar da noite anterior. O mesmo pacote de salgadinho aberto em cima da mesa. Eu olhei para ele por um segundo. Depois desviei. Porque dessa vez não parecia algo que eu precisava consertar. Parecia algo que eu precisava aceitar. Ou não. Ela entrou na sala alguns minutos depois. Sentou na outra ponta do sofá. Durante um tempo, nenhum dos dois falou nada. Até que, por fim, ela quebrou o silêncio. A gente vai mesmo continuar nisso? Eu não olhei para ela. Não sei. Eu respondi com sinceridade. Ela soltou um suspiro curto. Isso é cansativo. Eu assenti levemente. É sim. Mais uma pausa. Então ela disse uma coisa que me pegou de surpresa. Eu sinto que você está julgando tudo que eu faço agora. Eu virei para olhar para ela. Eu não estou julgando tudo, eu falei. Estou reagindo a uma coisa que continua acontecendo. Mas parece tudo, ela disse. Como se eu não pudesse nem abrir um pacote de salgadinho sem isso virar um problema. Não viraria um problema se o resultado não fosse sempre o mesmo. Ela balançou a cabeça. Você está provando o meu ponto. Como? Porque você não consegue largar isso. Eu fiquei ali por um segundo, pensando nisso. Se ela talvez estivesse certa. Se eu estava me prendendo a algo que talvez não importasse tanto quanto eu achava. Mas então eu olhei para o pacote em cima da mesa, já aberto, já começando o mesmo ciclo. E eu soube a resposta. Eu consigo deixar isso para lá, eu disse devagar. Ela me olhou. Então deixa. Eu sustentei o olhar dela por um momento. E então disse uma coisa que acho que nenhum dos dois esperava ouvir. Mas eu não sei se consigo viver com isso. As palavras caíram com mais peso do que eu pretendia. Porque dessa vez, não era sobre o salgadinho. Era sobre tudo o que vinha por trás dele. A expressão dela mudou. Sutilmente, mas mudou. O que isso quer dizer? Ela perguntou. Quer dizer... Eu hesitei, escolhendo bem cada palavra. Que eu não sei se consigo ficar com alguém que simplesmente ignora coisas assim quando elas importam pra mim. Ela me encarou. E eu vi. A mudança. O momento em que aquilo deixou de ser uma discussão e virou uma coisa real. Você está mesmo questionando o nosso relacionamento por causa de lanche? Ela perguntou. Estou questionando por causa da forma como a gente lida com uma coisa tão pequena, eu respondi. Porque se a gente não consegue se alinhar aqui, o que acontece com coisas maiores? Ela não respondeu de imediato. E naquele silêncio, deu para perceber que ela estava pensando. Pensando de verdade. Pela primeira vez desde que tudo isso começou. Eu acho que você está exagerando, ela disse pro fim. Mas a voz já estava mais baixa, menos defensiva. Talvez, eu admiti. Mas não parece exagero para mim. Mais uma pausa. Então ela olhou pro pacote na mesa. Olhou de verdade. E por um segundo,
Eu achei que ela fosse pegar. Fechar. Fazer alguma coisa diferente. Mas ela não fez. Só olhou de volta pra mim. Eu não vejo isso do jeito que você vê, ela disse. E pronto. Essa foi a resposta. Clara. Honesta. Final. E de um jeito estranho, eu respeitei isso mais do que qualquer outra coisa que ela tinha dito. Porque pelo menos agora não existia confusão, nem mal-entendido. Só duas perspectivas diferentes, nenhuma disposta a mudar. Eu me recostei no sofá, soltando o ar devagar. Eu disse, eu sei. A gente ficou sentado ali por um bom tempo depois disso. Sem gritaria, sem discussão. Só silêncio. E pela primeira vez desde que tudo começou, não parecia que a gente estava tentando vencer. Parecia que os dois estavam percebendo a mesma coisa, ao mesmo tempo. Que às vezes não se trata de quem está certo. Se trata de saber se você consegue viver com a diferença. E eu acho que, lá no fundo, nós dois já sabíamos a resposta. Então agora eu estou aqui, te contando essa história toda. Não porque eu precise provar um ponto, mas porque eu realmente quero saber. O que você faria? Você deixaria pra lá? Continuaria tentando? Ou enxergaria isso como um sinal de algo maior? E iria embora antes que ficasse pior? E se você já viveu algo parecido, eu realmente quero ouvir o que você pensa. Porque às vezes, são as coisas menores que revelam as verdades maiores. E se você gosta de histórias assim, reais, bagunçadas, complicadas, onde nem sempre existe uma resposta clara, fica por aqui, porque eu ainda tenho muito mais para compartilhar.